Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula de reforma trabalhista. Hoje vamos falar sobre a questão do ônus da prova e vamos falar também sobre o banco de horas, né? Após a reforma. Não esqueça aí de dar o like, não esqueça aí de se inscrever no canal e ativar o sininho. Bom, em relação ao ônus da prova, o Código de Processo Civil, no antigo artigo 333, fala sobre o ônus da prova. A prova cabe a quem alega. E nós temos agora no atual artigo 373 do CPC, do atual CPC, que continua a mesma redação. E nós temos também, em relação ao processo do trabalho, nós temos o artigo 18, né? Do artigo 818 da CLT, que fala sobre o ônus da prova. E como é que funciona o ônus da prova, segundo o artigo 818? Nos mesmos moldes que o artigo 373 do CPC e do antigo 333 do CPC. O reclamante, ao peticionar, fazer seus pedidos na sua inicial, né, ele primeiramente tem que o advogado, o jurista que estiver fazendo a entrevista com o reclamante ou com a reclamada, dependendo aí se o patrono está atuando para a empresa, está atuando para o trabalhador, esse ônus da prova ele tem que ser bem distribuído, né, na hora da audiência. Então, um exemplo, o advogado que faz a petição inicial, né, ele tem que ter muito cuidado na entrevista, né, porque quando o cliente chega ao escritório, ele tem que ter uma boa ficha jurídica, com vários quesitos, né? Nesses quesitos, o advogado tem que ser fidedigno, ou seja, admissão, demissão, jornada de trabalho, horário de entrada, intervalo, hora da saída, se trabalhava aos sábados, trabalhava domingo, feriados. Desculpa. Tudo isso tem que estar constando na ficha jurídica, né? Se trabalhava com produtos insalubres, perigosos, se trabalhava, fazia mais de uma função, né? Se tinha equiparação salarial, se tinha outras atividades, se trabalhava em horário de rodízio, ou seja, uma entrevista completa. Essa ficha jurídica ela tem que ser feita de forma tranquila, uma forma calma, porque é nesse momento, quando você faz a entrevista com o cliente, é que você vai saber todos os requisitos, todos os dados para montar a sua petição inicial. Então, todos aqueles requisitos do antigo artigo 282, 283 do CPC, é que você vai encaixar ali na sua peça inicial, né? Vai botar o endereçamento aí do juiz, né? Vai ver a questão da competência, vai falar nas preliminares aí a questão de gratuidade, a questão aí da conciliação prévia, se tu estiver fazendo a petição inicial por reclamante, vai falar sobre gratuidade de justiça, né? Vai falar nessas preliminares e depois vai montar sua petição, né, com aquela formalidade que o artigo 840, parágrafo 1º da CLT exige e dentro daquela ficha jurídica que você fez uma entrevista, ou seja, vai procurar ser fidedigno àquela ficha jurídica. Lá vai constar os dados. É prudente que o advogado peça ao cliente na entrevista, logo após a entrevista, bem detalhada, o trabalhador assine, né, ou o empregador assine, né, nessa ficha jurídica para te dar um respaldo, ou seja, você não vai entrar numa aventura jurídica. Tudo que você colocar na sua ficha jurídica, o ideal é você retratar na petição inicial, digo. Ou seja, vai ser fidedigno a ficha, ou seja, com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2017, houveram muitas mudanças. Então, o cuidado agora é redobrado. O advogado trabalhista agora, o operador do direito, ele tem que ter muito cuidado, muita cautela, né? Isso aí, vários juristas da primeira região, da segunda região e outras regiões, o enfoque agora essa reforma ela veio realmente, em certo aspecto, né, colocar o advogado militante na área trabalhista com mais atenção em relação aos pedidos. Por quê? Porque existe agora a questão da sucumbência.
né? Ou seja, se você pedir muito, não souber pedir, você corre o risco, né, de ter a sucumbência. Ou seja, os pedidos que você fizer, se você for sucumbente, você vai pagar de 5% a 15%, dependendo do entendimento do juízo, você vai pagar ao adverso. Então tem que ter muito cuidado nos pedidos, né? Lembrando que esses pedidos, né, tem que ser, segundo o artigo 840, parágrafo 1 da CLT, esses pedidos, o próprio CAPT, os pedidos têm que ser certos, tem que ter uma certa liquidez, né, tem que ser um pedido determinado. Então a gente tem que ter muito cuidado agora com essa petição inicial, porque é nessa petição inicial que está toda a vida do trabalhador, ou a vida do empregador, né, numa defesa, ou às vezes numa reconvenção. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa petição inicial, nessa entrevista. E depois, é lógico, aí que vem a questão do ônus da prova. Depois de distribuir a ação, é marcada a audiência. E aí o ônus da prova entra nesse momento. Quando você vai para a primeira audiência, é na audiência que o juiz trabalhista, né, vai tirar ali o sigilo da contestação. Se for uma audiência una, por exemplo, o advogado militante, né, um bom audiencista, se ele for fazer uma audiência una, ele tem que observar uma série de detalhes. É um momento muito difícil para o advogado trabalhista, principalmente para aqueles que estão iniciando a carreira. Por quê? Porque se não tiver um pouquinho de experiência, se não tiver uma certa, vamos dizer assim, atenção ali no momento, você pode dar um prejuízo muito grande para o seu cliente. Então, 80% disso aí é pacífico, 80% do processo, ou mais um pouquinho, para alguns, para outros não, mas no mínimo 80% se ganha o processo na hora da audiência. Ou seja, é ali no momento ali que tira a contestação, se for uma audiência una, você vai para distribuir o ônus da prova. É ali que você tem que ter muito cuidado, tanto em relação ao reclamante, quanto em relação à reclamada. Por quê? Porque no ônus da prova, você tem que ter a noção de cabe a quem alega. Por exemplo, o reclamante está alegando um vínculo de emprego. O reclamante está alegando um vínculo de emprego. A reclamada, quando tira a contestação, se ela negar o vínculo de emprego, a gente chamaria de uma contestação direta, ela nega tudo. Você, como reclamante, vai ter que provar este vínculo, né? Vai ter que provar. Como se prova esse vínculo? Vai se provar com testemunho, né? Através da documentação. Então, o empregador, a reclamada, está negando o vínculo, ou seja, não reconhece esse trabalhador, afirma na sua defesa, na sua contestação, que o trabalhador ele não conhece, ele desconhece o trabalhador, nunca prestou serviço, ou seja, nega a relação de emprego, né? Aquilo que está previsto lá no artigo 3º da CLT, ele está negando. É nesse momento que o advogado trabalhista, que esteja lá pelo empregado, que ele vai falar sobre a questão da distribuição do ônus da prova. Ele vai ter que provar. Agora, ele tem que provar porque ele está alegando que trabalhava para esse empregador. O empregador está negando. Agora, essa é a primeira situação. Ele tem que provar através de vários documentos, de oitivo testemunho, das partes. Num segundo momento, se a empresa, se o empregador nega de forma indireta, ou seja, quando se abre a defesa ali na audiência na contestação e o ônus da prova ali é uma forma indireta, é uma contestação de forma indireta, fala que prestou serviço, mas prestou para um terceirizado, aí já começa a ter uma certa inversão do ônus da prova. Inclusive, o juiz pode inverter esse ônus da prova. Tá? Isso tem previsão no parágrafo 1º do artigo 773 do CPC, novo CPC, tem previsão do juiz, se o juiz entender ali aquele momento que está tendo muita dificuldade para apurar a prova, para a obtenção da prova, porque nós sabemos que a prova é destinada ao juízo, tá? A prova não é das partes. As partes levam as provas, mas é para o livre convencimento do juízo. Ou seja, o juiz é que vai fazer ali a distribuição do ônus da prova, às vezes até a inversão do ônus da prova. Então é muito importante essa questão, ok?
Olá pessoal, após o intervalo de beber uma água, vamos continuar aí com a nossa jornada. Hoje nós vamos falar sobre banco de horas, né? O banco de horas tem previsão na CLT, no artigo 59 da CLT, com a reforma trabalhista, né? Com a lei 13.467 de 2017, houve algumas modificações aí no artigo 59, né? Nós temos aí o parágrafo 2º, parágrafo 5º, e nós vamos observar o seguinte: agora o banco de horas ele tem que funcionar, né, até 6 meses. Esse banco de horas, segundo a previsão da CLT no artigo 59, esse banco de horas, ele, segundo a legislação nova, esse banco de horas ele pode ser negociado, né, entre o trabalhador e o empregado. Digo, entre o empregador e o empregado. Ou seja, é pactuado, ele tem que ser escrito, né? Esse banco de horas ele não pode ser tácito. Está previsão legal aí na lei 13.467 de 2017, ele tem que ser escrito, tem que ser acordado entre empregado e empregador. Tá? Então, o empregado concordando com os termos assina, né? Faz tipo um contrato, não precisa ser um contrato muito complexo, coisa bem tranquila, e aí ele fica lá com o seu contrato, empregador com a sua via, e vamos pactuar para poder tirar em até 6 meses, né? 2 horas a mais que ele trabalhe. Se ele trabalhar numa jornada de 8 horas diárias, ele pode trabalhar até 10 horas diárias, e que ultrapassar no mês, ou na quinzena, ou até em 6 meses, ele pode tirar suas folgas, ou pode ser compensado aí, né, pelo empregador. Outra questão relevante é que também o legislador garantiu aí, né, garantiu em termos que não tem mais necessidade de convenção coletiva de trabalho nem acordo coletivo de trabalho, ou seja, agora não há necessidade dos sindicatos, né? Então é importante saber que para o empregado ficou agora uma situação mais complexa, porque antes da reforma trabalhista, né, se a gente falar em termos de sistema paritário entre os sindicatos, com toda a nossa evolução dos nossos sindicatos, né, alguns sindicatos com mais força política, outros não, agora algumas classes trabalhadoras que já não tinham um sindicato fortalecido, imagina agora dentro das empresas, né, claro, aquele empresário sério que está pensando no futuro da nação, um empresário consciente, que é o que nós esperamos, né, com toda essa reforma trabalhista, que o trabalhador contribuiu com sua parte. Agora, o empresário tem que contribuir também com a parte dele, ou seja, se queremos uma sociedade que evolua realmente, que a gente atinja o marco civilizatório aí, que, a nível de Europa, dos Estados Unidos, das grandes nações desenvolvidas, né, alguns países asiáticos também, né, que possamos pensar dessa forma. Vamos evoluir. Lá há 60, 70 anos atrás, no Japão, eles adotaram a teoria do Zaibatsu, lá na Ásia, no Japão. Ou seja, a gente tem a impressão que o asiático trabalha muito japonês, mas existe turno de 6 horas, ou seja, inclusive a produção aumenta, porque são 4 turnos de 6 horas. No Japão, isso. Então, esperamos aí que os empresários brasileiros começam a se aprofundar nos estudos, começam a verificar que existem formas de aumentar a produção, de ter lucro, né? Vamos sair desse capitalismo selvagem e vamos entrar numa era de capitalismo de distribuição de riqueza, porque uma melhor gestão de riqueza melhora para todos. Esse é o pensamento que nós temos que entender, ok? Então, é isso aí que eu tenho a dizer para vocês. Até a aula 4 e sucesso para todos.